Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Um projeto em Pernambuco aproveita o mês de férias para apresentar para crianças de um jeito lúdico algumas especificidades da vida de pessoas com deficiência. Olhos atentos, mãos pequenas e um desafio pela frente. Escreveu o próprio nome na máquina de braille. Mas a tarefa não foi tão difícil assim. Maria Fernanda, de apenas 5 anos, teve a ajuda de uma coleguinha, que também aprendeu a utilizar as teclas do equipamento. Esse é o Incluir Kids, uma atividade desenvolvida pelo Núcleo de Práticas Sociais Inclusivas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, no campus Petrolina, que reservou o mês de janeiro para desenvolver atividades destinadas para o público infantil. Nesta primeira edição, o objetivo é construir um espaço de aprendizagem com as crianças que estão no período de férias escolares. O projeto surgiu com o primeiro workshop da saúde da criança com deficiência, que nós tivemos aqui em novembro. E a partir daí a gente viu a importância de incluir desde o pequeno coração, desde a infância. As visitas são realizadas 2 vezes por semana, com até 4 crianças agendadas previamente. Eu aprendi coisas que eu não sabia, por exemplo, relógio com braille, eu não sabia que existia. E também a tecnologia ajuda muito, principalmente no braille, com pessoas cegas. Nos encontros, são ministradas atividades de noções de braille, libras e manuseio das tecnologias assistivas, que são recursos e serviços que ampliam habilidades funcionais de pessoas com deficiência. A gente apresenta para essas crianças um pouco da escrita em braille, as tecnologias assistivas que nós temos aqui no núcleo, mostramos um pouco da língua brasileira de sinais. Para a mãe de Maria Fernanda, a linguagem inclusiva é uma importante ferramenta no desenvolvimento da criança. Eu acho importante que ela possa estar ligada a pessoas que têm algum certo tipo de deficiência, que ela possa tratá-los com naturalidade. No Maranhão, estelionatários estão se passando por funcionários de cartórios e enviando intimações falsas para aplicar golpes. A Polícia Civil de São Luís investiga os casos. Uma quadrilha de estelionatários está usando intimações falsas para aplicar golpes no Maranhão. Eles se passam por funcionários de cartórios e informam que o título vencido será protestado caso a pessoa não realize o pagamento. O titular da Delegacia de Defraudações diz que, apesar das denúncias, é difícil chegar aos criminosos. Quando você vai realizar a sondagem da conta, a conta existe, só que a pessoa não existe. Os golpistas entram em contato com as vítimas que tiveram os títulos protestados e divulgados em jornais de grande circulação através de e-mail ou telefonema. E aí, de posse dessas informações, eles levam as pessoas que têm os títulos vencidos a depositar ou transferir o dinheiro da dívida para a conta de um laranja. Esse tipo de ocorrência começou a aumentar desde junho do ano passado. De acordo com esse tabelião, a pessoa desavisada cai facilmente no golpe, pois recebe intimações como essa, com seus dados verdadeiros extraídos de editais publicados nos jornais. Ele alerta que cartórios nunca entram em contato com devedores por meio de telefone, mensagens ou e-mails. O cartório, ele faz uso do serviço oficial dos Correios para fazer a intimação com aviso de recebimento, usa o intimador do cartório, que é uma pessoa devidamente uniformizada e identificada. A orientação é que a pessoa cheque todas as informações ao receber uma notificação e, em caso de dúvidas, entre em contato com o cartório competente ou ainda faça uma consulta gratuita no site Pesquisa Protesto. Na maioria das vezes, a vítima só percebe que caiu no golpe quando vê que, apesar de ter pago o título, continua com restrição de crédito. Mas aí já é tarde demais. A pessoa, já sabendo que foi feito o repasse, o estelionatário, ele de pronto faz o pagamento. Dali, o rastreio é quase impossível. A crise financeira que o Estado do Rio enfrenta tem impactos até no relógio da Central do Brasil.
Em descompasso, os ponteiros mostram horas erradas e evidenciam a falta de manutenção de um bem público tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O escritor Manuel de Barros falava que a ciência da poesia era amarrar o tempo no poste. No alto da Central do Brasil, o histórico relógio parece ter levado ao pé da letra as palavras do poeta. Os ponteiros já não trabalham como antes. O sincrônico movimento que marcava as horas para os 4 cantos do Rio de Janeiro deu lugar à incerteza. Há cerca de 3 anos, o relógio da Central não funciona corretamente e o descaso não passa despercebido. Eu passo de manhã, 7 e pouca da manhã, por volta de quase de 8. Às vezes está parado, às vezes quando não funciona está com o horário errado. Aí à noite, 6 horas que eu saio do escritório, está a mesma coisa. Se você estiver dependendo dele, se você tiver com relógio, não tiver com relógio, você pode ficar na enrascada, né? De um lado, 4h31, do outro, quase 5 horas. O motivo do descompasso é a falta de manutenção. O relógio da Central do Brasil foi inaugurado em março de 1943. Com 10 metros de diâmetro, o sistema original era controlado por 2 relógios movidos a pêndulos, mas em 1993, os relógios mestres foram substituídos por aparelhos a quartzo. Até hoje, é um dos maiores relógios de 4 faces do mundo e marcou horas históricas no Brasil, como o discurso do presidente João Goulart em 1964. O pronunciamento em defesa de reformas de base ocorreu semanas antes de Jango ser deposto pelo golpe militar. O discurso dele foi à tardinha, às 17 horas, no dia 13 de março de 1964, e marcou o ponto de partida para o golpe, que ocorreria alguns dias depois. Nos tempos de hoje, é preciso que a crise não paralise o Rio no tempo. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança do Rio disse que está sendo providenciada a contratação de um profissional para a manutenção do relógio da Central. Diante do quadro de crise financeira do Estado no último ano, o contrato foi suspenso. Saúde. Vamos ver alguns sinais. Dor de cabeça. Dor de barriga. Febre. Dor nas costas. Vômito. Soro. Exame de sangue. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto saúde. Ontem meu irmão passou mal. Ele não estava se sentindo bem. Os sintomas dele eram febre. Ele vomitou e teve dor de cabeça. Meu pai levou o meu irmão para o hospital. Ele ficou no soro. Depois disso, meu irmão melhorou e já está se sentindo bem. Agora a gente leva você para conhecer uma das principais atrações turísticas do Paraná. O Parque Estadual de Vila Velha, que fica em Ponta Grossa, tem belezas e formações geológicas únicas. Os ônibus que levam os turistas aos 3 principais pontos do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, saem lotados. O mês de janeiro é um dos mais movimentados por aqui. Para ir aos arenitos, saem carros de meia e meia hora. As formas rochosas esculpidas há milhões de anos são a atração mais famosa do parque. Os arenitos Vila Velha foram formados aí há 300 milhões de anos, quando a nossa região ainda era uma região glacial. Aí houve a deposição dos sedimentos, Esses sedimentos
foram compactados por camadas e assim então foi formando os arenitos. Da trilha é possível ver as figuras talhadas nas pedras. A taça é a mais famosa, mas tem outras que exigem um pouco mais de imaginação, como o camelo e o urso. É bem bonito porque é muito antigo e você pode imaginar várias figuras e tem até o gatinho que eu achei bem fofinho. A Lagoa Dourada é outro ponto do parque que merece uma parada para foto. Ela é uma furna que assoreou com o tempo. Há milhares de anos ela era um poço vertical, como as furnas 1 e 2, o terceiro local de visitação da Vila Velha. Acompanhados pelos guias, os turistas conseguem entender melhor as curiosidades do parque e a formação geológica do local. O que significa o termo furna? Significa cova, caverna ou lapa, sendo utilizada em outras regiões brasileiras para designar qualquer escorregamento de encosta, cavidade de terreno ou uma expressão alternativa também usada como poços de desabamento. Às vezes tem alguma coisa que você acaba esquecendo no decorrer do período, o guia sempre ajuda, né, a você saber ter mais conhecimento do local, né? O parque fecha apenas nas terças-feiras e até o dia 18 de fevereiro há ônibus e guias disponíveis o dia todo. Esta família é de Curitiba e veio conhecer o espaço de moto. Uma viagem curta para quem mora na capital, que eles recomendam. Pegamos as motos, saímos já planejado para vir aqui conhecer o parque, que é tão próximo a Curitiba, representa o Paraná muito bem. E foi assim maravilhoso. É fantástico ver a beleza que a gente tem aqui no Paraná, né, tão pertinho de casa e a gente normalmente não vem conhecer. O visual fica por aqui. E você já sabe, para participar é só mandar um WhatsApp pra gente. O número é 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau!